Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Nos sentimos, irmãos, alegres por estar compartilhando desse momento especial na vida da igreja e principalmente na vida do pastor Edivan Menezes. Antes mesmo de o pastor ser o pastor presidente desse campo, nós já andávamos juntos, já estávamos trabalhando pela igreja, e Deus nos deu o privilégio de conhecê-lo, de conhecer também a sua família, pela qual nós temos um grande respeito, uma grande consideração, e temos a sua família como a nossa família. E eu louvo a Deus por estar aqui compartilhando com os irmãos desse momento. Trazemos a paz lá dos amados irmãos lá do Campo do Jordão, e os nossos rogos é que Deus continue abençoando o pastor, abençoando a sua família, abençoando todo o campo, irmãos, porque, como falara o presbítero Davi, nós estamos precisando de homens de Deus compromissados com a palavra, com Deus e com a sua obra. Eu certa vez vi um título de um livro que dizia: Pastor, uma espécie em extinção. Verdadeiramente, né? Mas nós louvamos a Deus, porque Deus tem, irmãos, preservado homens de Deus, mulheres de Deus, para realizar a sua obra, para a glorificação do seu santo nome. E uma dessas pessoas é o pastor Edivan, que tem se dedicado fielmente à propagação do Evangelho e à manutenção da verdade e dos ensinos da palavra do Senhor. Então, a igreja, eu creio que é a igreja que está recebendo o presente, tá certo? Por ter o pastor Edivan como pastor presidente desta igreja e deste campo. Então, nós agradecemos a Deus verdadeiramente por esse momento, por essa oportunidade. Nós queremos, irmãos, trazer apenas uma reflexão para os irmãos na leitura que nós fizemos no Salmo 37. Por favor, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias. No Salmo 37, nós lemos do verso 1 ao verso 6. Este Salmo de Davi, irmãos, Deus nos convida a estarmos nele, a voltarmos para ele, para termos, irmãos, uma verdadeira segurança, uma verdadeira paz e uma verdadeira tranquilidade na ação de Deus na nossa vida, pois em Deus nós poderemos, irmãos, ter os nossos projetos, os nossos sonhos e os nossos desejos realizados. Então, esse termo do Salmo 37, ele traz uma visão para nós, baseada nessa questão de termos Deus como o centro da nossa vida, como o centro da nossa existência. A leitura que nós fizemos, nós vamos repetir para os irmãos, a partir do verso 1, é um alerta a todos nós, dado pelo salmista Davi, quando diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve desfiarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos ou não entendemos o agir de Deus na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes no momento nós não entendemos, não compreendemos, mas Deus, irmãos, trabalhou, trabalha e vai sempre trabalhar a favor daqueles que esperam nele.
daqueles que confiam nele, tá certo? E ao examinar esse texto, irmãos, nos faz lembrar também a trajetória do pastor Edivan, tá certo? Antes do pastor Edivan ser o pastor de Água Fria, ele era o pastor de Ribeirão, tá certo? Como falar a irmã Leonise, saindo de Mossoró, ele foi para Ribeirão, tá certo? Para pastorear o campo lá de Ribeirão, e passou 1 ano, 2 anos lá, 1 ano e 9 meses em Ribeirão, trabalhando ali na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, juntamente com a sua família, tá certo? E esse era o pensamento do pastor Edivan, tá certo? De que Deus havia o colocado, havia direcionado para estar ali na nossa igreja, na zona da Mata Sul, trabalhando lá com os irmãos. Mas num dado momento, irmãos, houve uma situação adversa, tá certo? O André foi obtido de uma enfermidade, tá certo? Por causa do clima daquela localidade, e levou o André algumas vezes a ter que ficar internado com crise, né? Com falta de fôlego, com crise de asma. E o pastor Edivan, ele ficou vendo essa situação e ficou muito preocupado com a situação do seu filho, com a situação da sua família, tá certo? E isso veio a trazer alguns transtornos ao seu coração, porque ele via a situação e não podia fazer nada, porque estava fora do seu controle, tá certo? Estava fora do seu comando. Mas, irmãos, como eu disse para os irmãos, Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Talvez o pastor Edivan não estivesse ciente de que aquela situação era Deus agindo, que aquela situação era Deus trabalhando, tá certo? E ele não entendeu naquele momento, ele não compreendeu naquele momento, porque nem sempre, irmão, todas as vezes, Deus revela a nós o que Ele quer fazer. Deus nos revela como Ele quer agir na nossa vida. Deus, na maioria das vezes, Ele não revela, Ele não mostra, tá certo? As coisas vão acontecer caminhando, mas sem ter uma visão plena, sem ter um conhecimento pleno, apenas usando da fé para continuarmos seguindo, continuarmos obedecendo, continuarmos fazendo com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E o pastor passou por esse processo, passou por essa situação, irmãos, tá certo? Lamentável, um pouco desesperadora, porque, como eu falei, estava fora do controle, vendo seu filho ali naquela situação, a irmã Eliane também muito preocupada, tá certo? Mas era Deus agindo, era Deus trabalhando, tá certo? E nós nos sentamos, nós conversamos, não foi, pastor? E oramos nesse sentido, e Deus deu uma saída, e Deus trouxe uma solução, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus preparou este lugar, tá certo? E trouxe o seu servo para aqui, para que hoje, neste lugar, eles estivessem junto com a igreja, fazendo a obra do Senhor e glorificando o seu santo nome. Então Deus sabe como agir, Deus sabe o que fazer das nossas vidas, irmãos, mesmo que nós não estejamos entendendo, mas precisamos acreditar no Senhor, precisamos confiar em Deus, tá certo? E o salmista, ele traz no versículo 1, nos orientando a não termos uma atitude de indignação. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então ele manda-nos, chama-nos a colocarmos a nossa visão somente nele, porque é nele, irmãos, e por ele que todas as coisas irão acontecer na nossa vida. É em Deus que nós devemos colocar a nossa visão, os nossos olhos, é em Deus que nós devemos nos voltar. Para quê? Para que a nossa fé esteja fortalecida a cada dia, a cada momento. E ele diz: não fique indignado com as pessoas que muitas vezes não servem, que muitas vezes não andam na justiça, que muitas vezes não praticam a verdade, mas aos olhos delas elas estão crescendo, estão prosperando. Mas Deus nos chama, irmão, que o verdadeiro progresso, que a verdadeira prosperidade não está baseada nas coisas materiais, nas coisas dessa vida,
vida. O verdadeiro progresso cristão está numa comunhão plena com Deus, vivendo em comunhão com Ele, fazendo a sua obra e glorificando o seu santo nome. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa fé não tem que estar baseada nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas perecerão, elas passarão, mas a Bíblia nos chama, irmãos, a colocar nossa fé naquilo que nós não vemos, nas ações de Deus, que muitas vezes não estão patentes, mas nós sabemos que Ele está agindo, nós sabemos que Ele está falando. Nós vivenciamos, irmãos, nessa semana passada, um momento crítico da nossa nação, um momento difícil, né, que já vinha fatos e mais fatos acontecendo dentro da nossa nação, pela Lava Jato, tá certo? Pelos processos, e nós a cada dia vimos a situação piorar, mas na semana passada nós vimos eclodir uma situação difícil para a nossa nação, em que houve aquela acusação contra a liderança do Brasil, e de repente se instalou um caos, irmãos, na política, se instalou um caos na economia, tá certo? As pessoas ficaram apavorosas, sem saber o que fazer. A Bolsa de Valores teve que parar as suas ações 2 vezes no dia, porque estavam caindo as ações, os dólares estavam subindo, os operadores estavam preocupados, angustiados, e apareciam na televisão roendo as unhas, coçando a cabeça, desesperados, sem saber o que fazer, porque a situação é grave, a situação era grave. Se instalou um caos na política, se instalou um caos na Câmara dos Vereadores, no Senado, se instalou um caos no Brasil, se instalou um caos na economia, irmãos, e as pessoas ficaram dizendo: o que vai ser agora? Como que vai acontecer? Nós não sabemos, nós não temos conhecimento como ficará o Brasil, como ficará a nossa nação. Mas eu quero dizer, irmãos, que para nós como cristãos, tá certo? Para nós como os filhos de Deus, isso não é novidade, porque a Bíblia já registra, irmãos, a Bíblia já relatou que nos últimos dias os tempos seriam difíceis, os homens iriam ser amantes de si mesmos, avarentos, tá certo? Está escrito na palavra de Deus. Então a igreja do Senhor não tem que também entrar em pavorosa, não tem que ficar desesperada, ela tem que voltar-se para o Senhor, porque em meio a toda essa coisa, em meio a toda essa barbúria, Deus está no controle de todas as coisas. Os homens não entendem, não compreendem, mas Deus, irmãos, está controlando, Deus está dirigindo, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele mantém todas as coisas, irmão, pelo poder da sua palavra, e a igreja do Senhor está guardada nas mãos de Deus. A igreja do Senhor segue, irmãos, orientada pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor. Então o texto diz: não fique indignado, não se desespere, mas volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. E o salmista diz que nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor, não indignarmos, porque a indignação leva à insatisfação, e a insatisfação leva à murmuração, tá certo? E a murmuração é algo que Deus não se agrada. Então quando vier as tempestades, vier as dificuldades, irmãos, olhe para o Senhor. Aleluia. Continue acreditando em Deus, continue confiando em Deus. O versículo 3 diz: confia no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor, não confie no sistema financeiro, não confie no sistema político, irmãos, não confie no sistema da sociedade. Nós, como igreja do Senhor, precisamos confiar em Deus. Precisamos voltar a nossa confiança para Deus, porque se confiarmos em Deus, irmãos, a Bíblia diz que seremos como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode tudo se abalar, pode tudo sair do seu lugar, pode tudo estremecer, mas aquele que confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia.
E aí, ele continua dizendo: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Continuemos, irmãos, confiando em Deus. Continuemos acreditando em Deus. Mesmo que tudo venha, irmãos, a se desvanecer, a virar um caos, a virar uma balbúria, precisamos continuar confiando em Deus. E ele diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor é a mensagem do salmista para a nossa vida. Precisamos, irmãos, não ficarmos indignados com o momento, com a situação. Precisamos, irmãos, confiar e continuar confiando em Deus. Aleluia. Porque foi a atitude que o vosso pastor tomou em seu coração. Mesmo em meio a todos os momentos difíceis, eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou continuar acreditando em Deus. Eu vou continuar que Deus está agindo, que Deus trabalhando, porque foi Deus que me escolheu, foi Deus que me chamou e Ele tem algo a realizar através da minha vida. Essa foi a proposta do servo do Senhor e é a realidade que estamos vivenciando nesta noite, irmãos. A igreja reunida para glorificar a Deus, para honrar a Deus, agradecendo a Deus por mais um ano que Deus concedeu ao seu servo na presença da igreja e na presença do Senhor Jesus Cristo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como, irmãos, termos os nossos sonhos realizados? Como termos os nossos desejos cumpridos? A Bíblia diz que é se agradando do Senhor. Que é agradando-se de Deus. E o que é agradar-se do Senhor? É trazer à tona a você mesmo o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem realizado na sua vida. Não é você revelar a outras pessoas os feitos de Deus, os milagres de Deus. É você revelar a si mesmo. É trazer ao seu coração. É mostrar a você mesmo que Deus é o mesmo Deus, que Ele continua realizando o seu querer, a sua vontade, continua realizando os seus milagres na nossa vida, continua operando no nosso lar, na nossa casa, em meio à família, em meio à igreja. Deus continua fazendo, porque assim como Ele fez outrora no passado com os profetas, com os apóstolos, com os discípulos, Deus continua fazendo. Deus continua realizando. Precisamos, irmãos, ter isso dentro do nosso coração, para que não venhamos a desvanecer em meio aos problemas, à luta, à dificuldade, mas que nós possamos lembrar de nós mesmos, como fez Davi diante de Golias. Ele disse: olha, eu vou enfrentar ele, porque o meu Deus já operou, me fez matar o leão, me fez matar o urso e vai me fazer também matar esse gigante. Então eu agradeço ao Senhor, lembrando dos seus feitos, lembrando que Ele tem realizado na minha vida. Precisamos lembrar dos milagres do Senhor, para não desfalecermos, irmãos, porque isso renova nossas forças, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo e nos dá coragem para continuar caminhando. Nos dá coragem, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, a estarmos perseverando. E o segredo, irmãos, para que os nossos desejos sejam realizados, é agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Pastor Edivano está aqui, não é? Simplesmente porque canta, não é? Amém. Não está aqui pela sua inteligência, não está aqui pela sua capacidade. Cadê a irmã Liane? Está ali? Pela sua beleza. Mas ele está aqui, irmãos, porque Deus
determinou isso. Porque Deus quis isso, louvado seja Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que o trouxe e o conduziu, irmãos. E é Deus que está abençoando a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, esse mesmo salmo diz que Deus confirma os passos de um homem bom. Deus confirma. Deus confirma os passos de um homem bom, irmãos. Daquele que se coloca na disposição do Senhor, para que Deus faça a sua vontade se cumprir na sua vida. Então, se tudo isso está acontecendo, é da vontade de Deus. Se tudo isso está sendo realizado, irmãos, é da vontade do Senhor. Porque houve uma ação do seu servo, da igreja, em agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, irmãos, Deus realiza o desejo dos nossos corações. Este é o segredo de sermos abençoados e agradar a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deixa com o Senhor, né? Entregar é colocar sobre a responsabilidade de outrem. Quando você entrega, acabou. Entregou, acabou. Descansa. Entregou, não pertence mais a você. Você não tem nada a ver mais com isso. A responsabilidade agora é de outrem, tá certo? E o texto diz que nós devemos, irmãos, entregar. Entregar quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Porque só Deus pode trazer a solução. Só Deus pode trazer a solução. Só Ele pode mudar todas as coisas em nossa vida. Então, deixa com Ele. Se você entregou, não vai buscar de volta não. Deixa lá, que agora é Ele que vai resolver. É Ele que vai agir. É Ele que vai fazer, tá certo? E o versículo 7, a parte A diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pois Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Verso 6: fará sobressair a tua justiça como a luz. Nada pode ofuscar. Nada. Nada pode apagar. Nada pode roubar. A tua justiça, ela vai sobressair. Ela vai sobrepujar como a luz, visível aos olhos de todos. Visível, porque a luz, irmãos, quando ela chega, ela transforma todo o ambiente. Onde há trevas, traz a plena claridade. Nada fica oculto, nada fica escondido, mas há um resplendor, louvado seja o nome do Senhor, e todos percebem que a luz chegou. Aleluia. A luz resplandeceu, e Ele está dizendo que a tua justiça, tá certo? Ela vai sobressair como a luz. Todos verão a ação de Deus na tua vida. Todos verão a justiça de Deus na tua vida. Todos contemplarão a ação de Deus na tua vida. Quer alguém queira, quer não queira, quer o adversário se levante ou não, vai sobressair a tua justiça, visível a todos os olhos. Porque é Deus que vai fazer. Que a justiça eu não tenho justiça. A minha justiça é Deus. A nossa justiça é Deus. Ele nos torna, irmãos, visível a justiça dele na nossa vida. Aí ele diz assim: e o teu direito como o sol ao meio-dia. O teu direito, fala sobre isso aí, a tua justiça e o teu direito.
como o sol ao meio-dia. Alguém já olhou para o sol ao meio-dia? Dá para olhar para o sol ao meio-dia, irmãos? É forte, né? É muito forte, irmãos. O sol ao meio-dia, eu acho que é a hora mais quente que tem do dia. O ponto mais alto é o sol ao meio-dia. Não dá para enfrentar, não dá para encarar não, irmãos, porque é muito forte. É muito forte, é muito presente, é muito contundente, e assim será o teu direito. O teu direito, aleluia, será como o sol ao meio-dia. Ninguém detém, ninguém oculta, ninguém tira, ninguém rouba, porque o sol, irmãos, ninguém esconde. Assim será o teu direito. Ele irá acontecer, porque é determinação de Deus, é determinação do Senhor. O teu direito, igreja, o direito do pastor, o direito do ministério será como o sol ao meio-dia, brilhante, forte, irmãos, e irresistível. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, descansa nele e espera nele. Não te indignes, confia, tá certo? Alegra o coração do Senhor, confia nele, entrega a ele, espera nele. Nós estamos aqui nesta noite porque esperamos em Deus. Esperamos em Deus, e aquele que espera em Deus, irmãos, alcança. Pode ficar tranquilo. Se você está esperando em Deus, senta aí e aguarda que aquilo que você tem buscado dele, dentro da vontade dele, para a glória dele, fica tranquilo que vai acontecer. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesse momento, compartilhando com os irmãos, tá certo? Mais uma vez, reafirmo, é uma alegria, um prazer estar aqui com os irmãos, nesse momento tão especial, né? Nós temos sido agraciados aqui pela Igreja de Água Fria, porque sempre estamos vivenciando momentos históricos, os momentos abençoadores desta igreja, tá certo? E hoje eu vim aqui para comer bolo. Muito obrigado, Deus abençoe.